Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos à sexta-feira, agradecidos a Deus por ter chegado mais a um final de semana. Chovendo aqui na cidade de Cacequi, chuva tranquila toda noite. Somos gratos a Deus por poder estar aqui nesta sexta-feira, dia 22 de agosto do ano de 2025. E queremos, nesta manhã, compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Continuar falando, e temos muito para falar, sobre os sofrimentos de um apóstolo. Logicamente, que estamos falando do apóstolo Paulo. Bom dia, bom dia. Nossa irmã Maria, que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família, que a bênção do Senhor venha sobre ela. No capítulo número 11 de 2 de Coríntios, a partir do verso número 21, ali nós vamos encontrar as aflições de um apóstolo. E entre essas aflições que teve o apóstolo Paulo, no dia de ontem nós estávamos falando de um naufrágio. E é o que nós vamos finalizar neste dia de hoje. Paulo, então, no versículo número 21, depois de ele ter exortado de não saírem ao mar, porque poderiam perder vidas e poderiam perder o carregamento, já neste exato momento, eles já tinham perdido todo o seu carregamento. Seus víveres, sua comida, suas roupas, já tinham perdido aquilo que eles levavam para Roma. Lembrando que ali ia um grupo de prisioneiros. E entre estes prisioneiros ia o apóstolo Paulo. Ele tinha pedido, ele tinha apelado para ir a César, para falar com César, pois Paulo, ele era tanto israelita como judeu. Ele tinha nascido em Tarso, uma província romana. Bem, então, Paulo vai chamar a atenção daqueles homens. E no verso 18, de onde ficamos ontem, vai dizer que no dia seguinte, ao que se levantou a violenta tempestade contra nós, lançamos ao mar nossos pertences. E como o mau tempo se seguiu durante muitos dias, e não aparecia o sol, nem a lua, nem as estrelas, havia desaparecido por completo toda a esperança de sobreviver. Nós podemos trazer esta palavra também para as nossas vidas. Quantas pessoas têm perdido a esperança? Têm deixado a esperança de lado? Têm entrado numa espécie de resignação, de conformismo? Se sentem desiludidos com a vida, não têm mais força para lutar, não têm mais força para levantar-se em fé, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão sofrendo permanentemente. Verso 22, mas agora vós exorto, a que não vos angustieis, porque não haverá perda de vida entre vós, mas somente o navio. Ali tinha um homem de Deus. Ali tinha um homem de Deus chamado Paulo. E estava dando esta palavra para aquele povo. Estava exortando, estava trazendo uma palavra de esperança, que é o que muitos estão esperando. Estão nos seus lares sofrendo, angustiados, estão esperando uma palavra de esperança. Estão esperando que alguém chegue até o seu lar, levando uma palavra, levando uma mensagem de fé e de esperança.
Muitas vezes as pessoas chegam naqueles lares onde estão aflitos, onde estão sofrendo, e deixam aquela pessoa ainda mais perturbada, mais angustiada. Estou falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Nós fomos chamados a levar esperança, nós fomos chamados a levar vida, nós fomos chamados a levar a própria presença do Senhor Jesus Cristo para dentro de um lar, para dentro de uma casa, para que ali dentro daquela casa, dentro daquele lar, a glória do Senhor venha a ser manifesta, que o Senhor venha transformar as vidas, que o Senhor venha transformar todo o ser daquela pessoa que está angustiada, que está sem esperança. Aqueles soldados, aqueles presidiários que iam junto com Paulo, eles estavam perdendo a esperança, eles estavam angustiados, diante daquela tempestade, diante daquela ventania, diante daquelas ondas do mar. Eles pensaram sinceramente, queriam morrer, queriam cair ao mar, seriam devorados. Mas agora vos exorto a que não vos angustieis, disse Paulo. Logo, no verso 23, porque esta noite, veja bem o que Paulo está falando, porque nesta noite apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo. A quem pertenço e a quem sirvo. Aí vai começar Paulo a trazer uma palavra de fé para aqueles homens. Romanos eram idólatras. Os outros que estavam ali, capitão do navio, prisioneiros, logicamente que também serviriam a outros deuses. Claro que sim. Mas estavam ali. E Paulo estava ali. E Paulo viu a oportunidade agora de falar do Senhor para aqueles homens. E ele já começa dizendo: do Deus a quem pertenço e a quem sirvo. Veja a expressão do apóstolo Paulo, estas últimas palavras que Paulo vai dizer: do Deus a quem pertenço e a quem sirvo. Isto é para sublinhar, para subrayar aqui. O Deus a quem pertenço. A segurança deste homem. A segurança do apóstolo Paulo a quem ele pertencia. A grande pergunta é: eu tenho essa segurança? Você tem essa segurança? Você se atreve a falar para alguém e dizer: ao Deus a quem pertenço e ao qual sirvo? Você pertence realmente ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Entregou realmente sua vida ao Senhor Deus Todo-Poderoso? É Ele realmente quem governa a sua vida? É realmente o Senhor quem governa a sua vida? Você serve a Deus? Você serve a Deus? As pessoas pensam que servir a Deus é estar detrás de um púlpito dentro de uma igreja. Eu sirvo a Deus. Ou eu não tenho oportunidade de servir a Deus. Por que não tenho oportunidade de servir a Deus? O seu vizinho, que você sabe que está sofrendo, que está angustiado, que perdeu um ser querido, que está triste e amargurado, por que você não vai levar uma palavra de esperança para ele? Por que você não vai levar uma palavra de consolo dele? Se você diz que quer servir ao Senhor. Não basta pertencer, tem que servir também ao Senhor. E servimos de diferentes modos, de diferentes formas. Quando você dá um prato de comida para um morador de rua, para uma pessoa faminta, para uma criança, para quem for, você está servindo ao Senhor. Entenda isso. Alguns pensam que servir ao Senhor é estar detrás de um púlpito pregando, cantando, não sei, fazendo alguma atividade dentro da igreja. Mas nós temos um mundo lá fora, ao qual devemos de levar a mensagem de fé e de esperança.
dizendo-me: não temas, Paulo, tu comparecerás diante de César, e eis que Deus te tem concedido como dádiva a todos os que navegam contigo. A diferença que pode fazer um homem. Nós, nesta manhã, podemos fazer um paralelo entre a diferença que pode fazer um homem no meio de uma embarcação que está na tempestade. Lembremos de Jó. As pessoas estavam morrendo por causa dele. Iam morrer por causa dele. Agora, Paulo. Aqueles homens vão viverem por causa de Paulo. Uma pessoa, um homem, no meio de tantos incrédulos, fez a diferença. Porque ele soube se posicionar. Ah, pastor, eu sou sozinho na minha casa. Sou somente eu que creio, que sirvo ao Senhor. Agora, a minha pergunta é: verdadeiramente você pertence ao Senhor? Como Paulo, com um barco, um navio, cheio de homens, soldados, prisioneiros, marinheiros, que não pertenciam à mesma fé dele. Ele vai se posicionar e vai dizer que ele pertence a Deus e que ele serve ao Senhor. E vai dar a mensagem de Deus para aquele povo. Aquele povo vai criar uma nova esperança. Portanto, ó varões, tem bom ânimo. Eu confio em Deus, que tal como me foi dito, assim sucederá. Mas seremos lançados a uma ilha. Qual era o desejo de Paulo? O que Paulo queria alcançar? Ele queria chegar até a presença do próprio César em Roma. E o anjo vai dizer para ele sim, que ele vai chegar lá. Como ele pediu, como ele quis, como ele clamou, ele vai chegar lá. E aquelas pessoas que estão com ele vão ser abençoadas. Tem uma promessa de Deus que foi feita a Abraão, e que nós podemos tomar essa promessa também para nossas vidas. Donde o Senhor diz para Abraão que, onde ele colocar a planta dos seus pés, aquele lugar seria abençoado. E tudo o que suas mãos tocassem seria prosperado. Nós apoderamos dessa promessa que o Senhor fez a Abraão. Quando colocamos a planta dos nossos pés dentro de um lar, numa oficina pública, aonde for que nós possamos chegar, ali aquele lugar vai ser abençoado. Porque é uma promessa de Deus. Mas para que isto também venha a acontecer, eu, você, nós devemos de pertencer ao Senhor e servi-lo. Essa é a grande diferença. E depois de 14 dias de navegar à deriva, esgotados no mar Adriático, cerca de meia-noite, os marinheiros pensavam que estavam se aproximando da terra, de modo que, lançando a âncora, encontraram que havia 20 braças, e avançando um pouco mais, encontraram 15 braças. Mas como temíamos que talvez fôssemos ao encontro de lugares rochosos, lançaram 4 âncoras pela popa do navio e oravam para que amanhecesse. Agora mudou. Esqueci de falar, aqui também estava Lucas, neste barco. Paulo não estava sozinho, Paulo também estava com Lucas. Lucas é que escreve o livro de Atos. Lucas é que escreve o evangelho que leva o seu nome, Lucas. Lucas era um médico. Paulo vai chamá-lo do médico amado. Agora, então os marinheiros procuraram fugir do navio
e fizeram descer deste o esquife ao mar, sob pretexto de irem nele e assegurarem o navio e assegurassem o navio em terra. Mas ao perceber Paulo isso, disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem no navio, vós não podereis sobreviver. Se estes não permanecerem no navio, não podereis sobreviver. De modo que os soldados cortaram as amarras do esquife do navio e deixaram-o à deriva. E até amanhecer, Paulo exortava a todos que tomassem alimento, dizendo-lhes: hoje já faz 14 dias que, devido ao perigo, não comeste. Por isso, vos peço que recebais alimento, para que vós conservais com vida, porque nenhum só cabelo da vossa cabeça perecerá. Paulo, que estava ali como prisioneiro, agora é ele que está trazendo uma palavra de esperança. É ele que está trazendo uma palavra de fé para aqueles marinheiros, para aquele povo que está ali dentro do barco. Paulo exortou a que não saíssem do barco, que não abandonassem o navio. Não abandone o navio. Não abandone a sua fé. Não desista do Senhor, porque o Senhor não desistiu de você e nem vai desistir, porque Ele deu o seu Filho para que morresse por você e por mim. Deus não desiste de nós. Ele sempre vai estar ao nosso lado. Somos nós que nos afastamos de Deus. Nem o cabelo da sua cabeça irá perecer. Palavras de esperança, mas esperança que se alimente, que renove as suas forças. Pessoas que estão debilitadas espiritualmente, lhes está faltando o alimento, lhes está faltando renovar as suas forças, lhes está faltando ter um novo encontro com Deus, está faltando estarem na presença de Deus novamente. É isso que está faltando para ela. Como posso fazer isso? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, orando, consagrando minha vida, lembrando de todos os benefícios que Deus me fez até o dia de hoje. Se você parar para pensar neste momento, quantas coisas Deus fez por você, desde o dia que você ouviu falar de Deus até o dia de hoje. Quantas coisas o Senhor fez por você. E agora? E agora? Porque quer desistir? E agora? Porque está desanimado? E agora? Porque quer pular do navio? Quando a palavra de Deus está te dizendo que é para ficar no navio, é para ficar no caminho, é para ficar em Cristo Jesus. Não abandone, não saia. Se você quiser ter vida e vida em abundância, ali fora existe somente morte. E foram confortados todos eles e tomaram o alimento. E os que estavam no navio éramos 276 pessoas. Depois de se saciarem com o alimento, tomaram o trigo e o lançaram ao mar para aliviar o navio. Continuam as perdas do material. Por quê? Porque alguma coisa que está sobrecarregando o navio, alguma coisa que está sobrecarregando a sua vida, essa mochila pesada que você tem sobre seus ombros, ela não lhe permite você avançar. É como que alguém tenha colocado uma corda nas suas pernas
dos seus pés e impede de que você avance. Quando você quer avançar, puxa para trás. É uma brecha? Pode ser uma brecha. É uma mochila pesada que você não quer largar, que você não quer deixar? Pode ser também. Mas hoje é o dia. Hoje é a hora de você se libertar de toda essa carga, de lançar ao mar. Aqueles 276 homens, eles não se importaram em se desfazerem do trigo que eles levavam ali. O trigo, logicamente, é um alimento. Mas eles não pensaram duas vezes. Isto vai incomodar, isto vai nos prejudicar. Não vamos poder ser salvos por causa deste carregamento. Podemos afundar. E começaram a desfazer-se, Marta, começaram a desfazer-se de aquela carga, para que o navio ficasse mais liviano. Você não quer se desfazer de algumas coisas. Pensa que pode continuar a sua vida cristã assim como assim. Ah, mas eu oro, eu jejuo, eu canto, eu louvo, eu adoro, eu prego, eu faço isto, eu faço aquilo, mas está com a mochila no ombro. Não está avançando. Pare para pensar. Em vez de avançar, está afundando. Então é o momento exato agora de abandonar essa mochila, de lançar esse sobrepeso ao mar. Bom dia, Agostina, lá na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente a vida de Agostina nesta manhã. Aqui está chovendo, está ameaçando algumas tempestades, mas no nome de Jesus não vão chegar. Quando amanheceu, os marinheiros não faziam o reconhecimento que era terra, somente distinguiam uma baía com praia, onde consideravam a possibilidade de dirigir o navio. E soltando as âncoras do navio, deixaram-as no mar, e soltaram as amarras dos timões, e içando os tranquetes menores ao vento que sopravam, navegaram rumo à praia. Mas havendo-se chocado o navio contra um recife que estava entre duas depressões do mar, encalhou nele. A proa se prendeu, ficando imóvel, e a popa se rompeu por causa da violência das ondas. Então os soldados queriam que matassem os presos, para que nenhum saltasse e fugisse nadando. Mas o centurião lhes impediu de fazer isto, porque queria salvar a Paulo. E os que podiam se lançar a nado, lhes ordenou que nadassem primeiro e passassem em direção à terra. E os demais passaram sobre tábuas e sobre outras madeiras do navio, e desta maneira todos chegaram salvos em terra. Às vezes temos que abandonar algumas coisas. A vida do cristão é uma vida de permanente renúncia. É de permanente renúncia. A vida do cristão é uma vida de permanente renúncia. Que ainda você não renunciou. Você ainda tem alguma coisa que não tem renunciado. Às vezes, não é um objeto, mas são coisas que estão guardadas na nossa memória, no nosso pensamento, que estão atesouradas dentro do nosso coração. Renovamos nossa mente e todas as coisas se fazem novas. Deixemos as coisas velhas, antigos hábitos,
antigos hábitos que não nos levavam a nada. Tem pessoas que eu conheço que até o dia de hoje elas ouvem a palavra de Deus, mas ainda até o dia de hoje estão presas naquele costume, naquela prisão, por exemplo, dos jogos de azar. Chega determinado horário na tarde e eles não estão para ninguém. Estão ouvindo o rádio para ver qual ou tal número irá sair. Continuam cativas. Deixe-se cativar por Deus. Sirva ao Senhor. Doe-se inteiramente ao Senhor Deus Todo-Poderoso e Ele fará grandes coisas da sua vida. O que está impedindo de você ver a glória de Deus sobre a sua vida? O que está impedindo de você ver uma solução para os seus problemas? Desfaça-se do sobrepeso. Agora tem que pular do navio, pule do navio. Nade até a praia. Esforce-se. Isso requer esforço. Isso requer vontade de chegar até a praia. Ali na praia tem bênção para você. Lembra quando os discípulos, lá em João 21, quando foram ao encontro de Jesus, Jesus estava na praia e Jesus tinha ali um peixe assado sobre as brasas. Deus tem algo para você. Deus tem algo grande para você. Só que você ainda não sabe o que pode ser. Só que você ainda não entendeu o que Deus tem para você. Mas busque a presença do Senhor. Entregue-se por inteiro ao Senhor. Se tem que perder alguma coisa, deixe ela ir, mas fique com Deus. O que está impedindo você? É um momento de você salvar até a sua própria família. Ah, mas eles não entendem. Paulo estava ali sozinho pregando para 275 homens. Soldados, presos, marinheiros, que adoravam outros deuses, que tinham outras religiões. Mas Paulo foi fiel ao Senhor e declarou para eles: ao Deus ao qual eu pertenço e sirvo. Você pertence realmente ao Senhor? Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu quero agradecer-te, ó Pai, por ter chegado a mais um final de semana, Senhor. Agradecer-te, Senhor, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Meu Deus, que a tua graça, Senhor Deus, venha sobre a vida dos nossos irmãos, meu Pai. Aqueles que vão assistir este vídeo, aqueles, Senhor Deus, que querem ter uma mudança radical nas suas vidas. Pai, fortalece, Senhor, aquele que está debilitado, aquele, Senhor Deus, que está angustiado, aquele que está entristecido, meu Pai, por alguma situação. Meu Deus, dá força, Senhor Deus, para aquele que não quer largar essa mochila que está sobre seus ombros, que está pesando, que está impedindo de avançar, meu Pai. Fortalece, ó Deus, a sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas. Não esqueça de congregar. Chegamos ao final de semana e nos encontramos logo, 20 e 30 horas, ou segunda-feira, 7 horas da manhã, na Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Deus abençoe suas vidas.